ela nunca mais foi vista e inclusive não existe nem registro de que essa mulher tenha falecido. Ou seja, a mulher virou pó, virou cinzas. Ninguém nunca mais soube sobre ela. No vídeo de hoje eu vou te contar o misterioso caso de Emily Sadier, que tinha uma gêmea fantasma. Emily Sadier era uma professora de escola infantil, uma das melhores professoras de sua escola. Só que por alguma razão muito estranha, ela não parava em nenhuma escola. Durante 16 anos, ela mudou de escola, ou seja, mudou de emprego 19 vezes. Ou seja, ela não conseguia concluir nenhum ano letivo em escola nenhuma. O caso muito estranho e muito bizarro aconteceu em 1845 na Letônia. Ela estava dando aula em um pensionato, ou seja, tipo um colégio interno apenas para meninas. Foi nessa época que as coisas estranhas começaram a acontecer na vida dela. E principalmente as pessoas começaram a entender por que Emily mudava tanto de trabalho, mudava tanto de escola. Ela tinha um doppelganger. Carol, o que é isso? É uma espécie de sósia muito idêntico, um irmão, um gêmeo, porém que não deveria existir, ou seja, não é que ela nasceu e ela tinha um irmão gêmeo de verdade. Não. Era tipo uma criatura que saía do corpo dela e tinha a exata mesma aparência que ela. E não apenas a aparência física era idêntica, mas sim os trejeitos, o jeito de mexer a mão, o jeito de mexer a cabeça e até o olhar era o mesmo. Esse fenômeno também é conhecido como fenômeno de bilocação, ou seja, quando uma pessoa consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo. Sabe quando alguém fala assim pra você? Nossa, te vi em tal lugar. E aí você fala, nossa, mas eu não tava lá. E a pessoa fala, não, certeza que eu te vi. Você fala, não, eu tava com fulano e fulano confirma. E mesmo assim a pessoa tem certeza que te viu lá? É exatamente isso. Porém, o doppelganger, ele não seria tipo de carne e osso. Uma figura de carne e osso igual a você, tipo um sósia. Não, não é isso. É tipo um fantasma idêntico à pessoa viva. Deu pra entender mais ou menos? Como se fosse um duplo etéreo, tá? Que consumiria de alguma forma a energia da pessoa que realmente existe para sair do corpo dessa pessoa e ser igual e ficar igual. Um certo dia, 3 alunas dessa professora estavam assistindo a aula dessa professora. E aí, de repente, na porta da sala, apareceu o doppelganger da Emily. Aí as meninas pararam e elas olharam para aquilo e na cabeça delas, crianças, aquilo não fazia muito sentido. Porque o suposto fantasma, né, o doppelganger da Emily, ele imitava os exatos mesmos movimentos. Enquanto Emily escrevia na lousa, o fantasma lá na porta fazia os movimentos iguais. Em uma outra ocasião, em um jantar dentro do internato, aconteceu uma coisa ainda mais chocante. Bem atrás da professora, começou a sair aquele clone e apareceu o clone ali atrás da professora. Então, enquanto a professora estava lá tomando sua sopa, o clone ali atrás tomava sopa também. Igual, fazendo os exatos mesmos movimentos. Porém, sem a colher na mão, sem estar comendo nada, só imitando os movimentos mesmo. Todo mundo que estava naquele salão viu o suposto fantasma da professora. As crianças que presenciavam o fato com mais frequência, elas pensavam que a professora tinha uma irmã gêmea. Porque na cabeça da criança, aquilo não fazia muito sentido, então todo mundo tratava aquilo como se fosse uma situação normal. As alunas falavam, ah, tua irmã. E a professora, achando que as crianças estavam brincando, ou seja, ninguém falava pra ela não tinha como saber, e ficou por isso mesmo. Só que, quando esse suposto fantasma aparecia, a Emily, pessoa física com RG e CPF,
ela ficava meio fora de si, ela ficava meio aérea, ficava meio confusa, ficava falando mole, como se de alguma forma aquela criatura que saía do corpo dela sugasse a energia dela para estar ali. Além disso, todo mundo conseguia ver essa gêmea, as pessoas, mas a Emily não conseguia ver. Ela não conseguia enxergar que ela tinha essa condição, se assim podemos chamar. E foi então em 1946 que 42 alunas dela estavam tendo aula de costura em uma determinada sala. E pela janela dessa sala era possível ver a professora física do lado de fora passeando no jardim. Normal. Quando de repente entra pela porta dessa sala o doppelganger da Emily. Então as crianças, juntamente com o professor de costura, conseguiam ver ao mesmo tempo a Emily lá fora, no jardim, e o doppelganger na porta, imitando os movimentos da professora, só que dessa vez dentro da sala. As crianças tentaram interagir com essa professora fantasma, só que ela não respondia. Ela só andou pela sala ali mesmo, depois saiu e ficou todo mundo com cara de não entendi nada. Essa situação causou um alvoroço imenso na escola. As crianças começaram a ficar com medo. E por que começaram a ficar com medo? Começaram a reportar esses eventos aos seus pais. E aí, então, um belo dia, a Emily foi chamada pela diretora da escola. A professora esclareceu que ela não estava na sala, mas sim ela estava no jardim. E que ela desconhecia a existência de uma irmã gêmea, de uma pessoa que fosse igual a ela, e que ela não sabia por que as pessoas estavam falando isso. Ela nunca tinha visto essa irmã gêmea e ela até então achava que isso era apenas uma brincadeira das crianças da escola. Só que o negócio começou a realmente ficar sério quando os adultos da escola começaram a ver o suposto fantasma dessa professora que saía do corpo dela. Porque enquanto eram as crianças, tudo bem, é só uma brincadeira. Mas os adultos vendo, o negócio realmente começou a ficar muito sério. Todo mundo que conhecia a Emily já tinha visto pelo menos uma vez esse fantasma dela. Familiares, as pessoas da escola, todo mundo já estava acostumado com esse estranho fenômeno acontecendo. É estranho, né, gente? Imagina eu tô aqui, daí de repente sai uma outra Carol e começa a falar igual uma matraca. Aí vocês veem e eu não. Isso aí é esquisito, vai. Só que as pessoas, os adultos, eles fingiam não estar vendo. Por quê? Porque naquela época era muito comum que qualquer pessoa que estivesse envolvida com fenômenos que supostamente eram paranormais ser tida como bruxa. E as pessoas ficaram com medo do que isso poderia causar para Emily, porque ela era uma pessoa super de boa, super legal, todo mundo gostava dela, né? Então eles fingiam que não estavam vendo. Era tipo assim, a Emily tá aqui, eu tô vendo duas, mas eu tô fingindo que eu não tô vendo pra não causar alvoroço e ela não ser condenada a nada pior. Então meio que numa estratégia de proteger a professora, todo mundo ficava quieto. As pessoas diziam que esse suposto clone saía do corpo dela. Igual, muito parecido com o fenômeno de projeção astral, que é aquele fenômeno que a pessoa sai conscientemente ou às vezes inconscientemente do próprio corpo e vai viver experiências fora do corpo. Tem vários vídeos sobre esse assunto no canal e inclusive tem várias entrevistas com profissionais dessa área explicando que esse fenômeno é um fenômeno normal e natural e que todos nós conseguimos fazer. Porém, essa é apenas uma teoria sobre o caso. Ninguém sabe se era uma projeção astral que estava acontecendo ali. A palavra doppelganger é de origem alemã. E os estudiosos que se dedicaram a descobrir o que esse fenômeno quer nos dizer acreditam que é tipo um ser do mal, que esse gêmeo que sai da pessoa e que começa a se comportar como a pessoa, ele é um ser, um gêmeo do mal, da escuridão, das trevas. Que é tipo uma espécie de força negativa. Porém, não é nada confirmado, é apenas uma teoria. Os pais das crianças começaram a reclamar na escola, porque as crianças estavam realmente assustadas. Até então elas achavam que a professora tinha uma irmã gêmea. Quando todo mundo ficou sabendo e elas sabiam o que estava acontecendo, que aquilo era uma espécie de um fantasma, todo mundo começou a ficar com medo. E foi por causa disso, e por causa da pressão que a diretora da escola sofria, graças a essa história, que Emily
acabou sendo demitida dessa escola também. Só que um pouquinho depois que ela foi mandada embora dessa escola, ela desapareceu. Ninguém, nunca mais, nem família, nem amigos, nem ninguém ouviu falar sobre essa mulher. Ela nunca mais foi vista e, inclusive, não existe nem registro de que essa mulher tenha falecido. Ou seja, a mulher virou pó, virou cinzas. Ninguém nunca mais soube sobre ela. E essa história permanece um mistério até os dias de hoje. E, obviamente, a Emily nunca mais foi vista.